Olá, specs! Como vão? Lá no Instagram, com frequência, recebo mensagens de psicolovers que estão aí pensando em fazer residência de psiquiatria e tal, e me perguntam, como é que foi esse processo, como é que é a residência, enfim. Aqui já tem bastante coisa sobre, então, inclusive, depois desse vídeo, se você quiser, tem uma pasta, uma playlist só com vídeos que eu falo como é que foi o primeiro ano de residência, a visão geral, as optativas que eu peguei e por aí vai. E eu não percebi que não tinha vídeo especificamente falando como é que foi minha preparação para passar na residência, como é que foi essa parte. Tem algum vídeo aqui que eu falo sobre, mas não tinha um vídeo sozinho pra isso, né? Um negócio tão que direto eu tô conversando com o pessoal. Então, esse vídeo vai ser esse resumo, assim, contando um pouco como é que foi a minha jornada com relação a estudar pra fazer a prova e passar na residência. Então, no último semestre da faculdade, eu já tinha me decidido, 100% que era mesmo psiquiatria e já estava estudando meio que focando nisso, sabendo que era uma especialidade concorrida. Aqui no Sul Bahia, na época, tava lá já entre as 5 primeiras, ultimamente tá aí disputando com o dermato em primeiro lugar, então já sabendo, que ia demandar bastante da minha dedicação. E o que foi que eu fiz, Então, no último semestre, que eu formei no meio do ano, eu peguei matérias do internato que tivessem mais horário livre. Então, eu peguei pediatria, eu peguei as duas opcionais, pra eu tirar a dúvida, que era psiquiatria e otorrino, mas depois meio que não tive dúvida, não fui na pediatria, porque era um lugar perto da minha casa, e aí dava pra eu voltar pra casa e poder estudar. E então, isso é uma coisa importante, Então, se você já tá, focando no que você quer, você já passou por todas as matérias e tudo mais, e você vai focar em estudar, talvez seja interessante, pensar nisso, pegar uma que seja mais flexível para você ter mais tempo de estudar. E comecei a fazer um cursinho, para fazer isso da prova no início do ano. Uma coisa que eu acho que é bem importante é sempre lembrar de que esse estudo para residência, ele é uma maratona, Não é uma corrida de dispara. Então você tem que ir aos pouquinhos, mas com a constância. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Então eu tentava sempre, ao longo da semana, não deixar a matéria acumulada para a semana seguinte. Tentar fazer sempre a questão dos módulos. Eu não sou muito de ter que ler tudo. Então o que eu fazia? Na aula eu ia fazendo já um resumo e com base nesse resumo eu já partia para fazer questão. Era coisa que eu dava prioridade, assim. A menos que fosse algum assunto que na aula não tenha ficado muito claro pra mim, mas eu tentava, enquanto eu tô assistindo a aula, tentar prestar a máxima atenção enquanto eu tô ali anotando e focar na parte de fazer questões. Deu certo pra mim, mas isso é uma coisa que é importante de você ver qual é a sua maneira mais fácil de memorizar. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais. Você tem que ver o que funciona pra você. Inclusive, no nosso módulo da Comum Social de Planejamento, a gente fala sobre essa questão de estudo e formas de você se organizar para otimizar seu tempo e fazer isso de uma forma que funcione pra você. Uma coisa interessante que a gente falou lá é que isso, não existe uma fórmula, Aquela coisa que a gente fala assim, Pomodoro, não sei o quê. São várias, são maneiras de você estudar, mas que não necessariamente funcionam. Por exemplo, eu consigo ficar um bom tempo lendo aquilo ali, 1 hora, 2, eu fico de boa. Tem gente que não. Então, você tem que ver o que funciona pra você, sem se sentir mal, meu Deus, eu não consigo ficar muito tempo. Tá, faça o que você conseguir. E isso foi praticamente o primeiro semestre do ano, Foi assim que aconteceu.
Aí na outra metade do ano eu terminei a faculdade e foi até uma coisa interessante que eu não tinha parado muito para pensar nessa questão de trabalhar. Então, faltando pouco tempo, digamos assim, para terminar a faculdade, eu parei para pensar, tipo, gente, eu ainda não sei onde é que eu vou trabalhar. Eu já vi colegas que estavam já fazendo contatos de plantão e coisa e tal. E aí eu fiquei meio preocupada com isso, porque ao mesmo tempo queria estar mantendo os estudos, porque eu tava realmente, tipo assim, no foco de fazer residência logo, né? E não assim, não tanto o foco de ganhar dinheiro. Acho que isso é uma coisa também importante de ponderar, né? Qual é a sua prioridade primeiro, porque quando a gente se forma, né, pô, você não tem seu CRM na mão, você vai querer dar plantão e tudo mais, só que se você fizer isso demais, você pode ficar muito cansado e acabar desequilibrando a balança aí, né, de dar conta das matérias, de estudar e tudo mais. Então, tente encontrar um equilíbrio. Eu encontrei meu equilíbrio como? Eu encontrei um PSF, trabalhar na atenção primária. Porque nunca foi muito minha praia trabalhar com emergência e plantão. E, como eu falei antes, eu prefiro fazer uma coisa assim, constante, de verdade. Tipo assim, eu prefiro trabalhar todos os dias, tipo, era de segunda a sexta, naquele horário. E quando chegasse em casa, ia fazer questão e tudo mais. E no sábado tinha aula lá do cursinho. Eu prefiro fazer isso. Até hoje eu prefiro estudar assim dessa maneira do que, vamos supor, pegar 2 plantões de 24 e ficar os 3 dias livres e pegar e estudar, tipo assim, de diretão, assim. Eu acho difícil alguém conseguir produzir muito e concentração estando muito cansado. Então, não acho, assim, pensando sobre isso não vale a pena. Então, era um trabalho que foi muito legal, até hoje aprendi muito lá. E ao mesmo tempo tinha um final de semana livre e dava pra, quando voltasse pra casa, fazer as questões. E aí, uma parte bem importante, quando foi chegando mais perto da prova, aí eu foquei em ficar fazendo as provas anteriores, respondendo as provas anteriores. Eu acho que isso é super importante, porque assim, prova de residência não mede sua competência, não mede nem seu conhecimento, pra falar a verdade, porque pode cair coisas que você não estudou. Então, é muito de você saber, assim, o que é que cai com mais frequência e cada prova de cada lugar, ele vai ter uma coisa diferente. Não necessariamente, se você estudar, vamos supor, para São Paulo, você vai estar preparado para a prova do SUS Bahia ou qualquer outra coisa, né? Então você tem que estudar a maneira de ser da prova. Então foquei nisso, eu tava focando no SUS Bahia, então peguei nisso. E outra coisa também, com relação às revisões das matérias. Eu fui de uma maneira lógica, começando pelas matérias que tinham menos assunto, né? Porque assim, aqui no SUS Bahia tem pediatria, cirurgia geral, preventiva, clínica médica, GO. Cada uma delas é distribuída de uma forma proporcional e tem o mesmo peso, sendo que pediatria e GO são os que têm menos assunto. Então, é melhor você saber o máximo que você puder dessas e deixar a clínica médica, que é um mundo de coisa, pra depois. E você pegar os assuntos que mais caem, na verdade, de clínica médica, porque você não vai conseguir revisar tudo. Isso é uma coisa bem importante de saber, né? Tipo assim, você não vai conseguir revisar tudo. E não ficar ansioso com isso. Você tem que lembrar das coisas o máximo possível. Aqui, não sei como é que tá agora a prova, mas antes, quando eu fiz, ela era aberta, com respostas curtas. Sim, a prova daqui, como eu falei, né, ela é baseada em casos clínicos, então uma coisa que me ajudava era tentar linkar com pacientes que eu tive contato durante o internato, porque
o aprendizado prático é um negócio assim incrível, inclusive para fazer a memorização, né? Você lembrar como é que estava aquele paciente, os sinais e sintomas e como é que foi o tratamento e a suspeita, diagnóstico diferenciais e tudo mais. Se você tiver uma pessoa em mente e aquilo principalmente evocar sentimentos em você e tudo mais, isso é uma coisa muito boa de você reviver aqueles conhecimentos. Então eu tentava fazer isso. Eu não tenho aqui esses resumos para te mostrar pra vocês, mas eu fazia meio que o desenho da pessoa para eu me lembrar, respondia as provas. Hoje em dia, né, tem uma coisa parecida, flashcards, essas coisas, então quando vai chegando mais perto, focar nessa questão da revisão. Se você, tipo, meu Deus, não consegui responder todos os módulos, tá acumulado, eu acho que não vale a pena tentar, tipo assim, ler tudo para depois você pegar e revisar. Você vai pegar e revisar dali em diante, sabe? E é isso, na hora da prova, além, né, do seu conhecimento e tudo mais, uma coisa que conta muito é você estar tranquilo. Isso é uma coisa, assim, um tanto quanto óbvia, mas a gente sabe, eu, pelo menos na hora da prova, fiquei nervosa. E aí, por exemplo, tinha uma pergunta que era assim: documento utilizado para dispensação de medicações de alto custo. E eu sabia o nome da sigla, né, LME, e na hora deu um branco e eu fiquei, caramba, tentando lembrar e eu não lembrei. Eu falei, vou passar adiante. Também isso é uma coisa importante, né? Se você não tá lembrando, responda todas as questões que você souber e depois você vai voltando. E aí eu voltei e eu não consegui lembrar dessa específica. Eu sei que eu terminei a prova com aquela sensação assim de que eu podia ter acertado mais se eu não tivesse ficado nervosa. Mas, né, a vida a gente não consegue controlar. E aí eu fiquei até meio pensando assim, meu Deus, não vai dar certo, e catastrofizando aquela... Enfim, quem nunca, né? No final deu certo, eu passei e consegui escolher o hospital que eu queria. Mas assim, caso não acontecesse, né, se eu não passasse... Primeiro assim, se eu não passasse na minha primeira opção, eu ia fazer a segunda, já tava bem, assim, tranquila com relação a isso. Porque os dois teriam experiências práticas e a formação, uma boa parte depende de você mesmo. E caso isso não acontecesse, eu ia tentar no ano seguinte. Eu ia estudar e juntar dinheiro por mais um tempo e eu ia tentar depois. E aí, então assim, se não der de primeira, também não precisa já chutar o balde. Vá pensando, né, nas outras possibilidades. Uma coisa boa, né, de quando a gente se forma é que é isso, você não fica assim num limbo, tipo na época do vestibular, né, que você ainda tá meio que sendo sustentado pelos seus pais e você ainda não tem uma formação de nada. Não, né, você vai se formar, você vai ser médico, então você já pode trabalhar, dar plantão, juntar um dinheiro. Então, assim, sua vida não fica parada só porque você não passou na residência, sabe? Isso é uma coisa bem importante, a gente não se resume nem a sua profissão, nem essa questão da residência. E é isso, espero que tenha ajudado vocês.